você entende que o mercado imobiliário é um bom investimento? Com certeza. Primeiro, as pessoas nunca vão poder deixar de ter casa. Com uma área que gera tanto emprego, tanto dinheiro, né, que é a incorporação, a verba do que está ali, que é aquilo, a percepção de valor, aquilo que é e aquilo que a gente consegue demonstrar que é. Você olha esse mercado imobiliário ainda como um pouco investimento de branding? Pouco, e eu acho que tudo que tem relação com o dinheiro no Brasil, as pessoas têm dificuldade, né? É diferente quando você está na Europa, você cresceu na Europa ou cresceu nos Estados Unidos, que faz até parte do seu ensino aprender sobre economia, sobre investimento. Enquanto o Brasil não se conscientizar que tem que ter isso nas escolas, as pessoas tem que ser próximo das pessoas, tem que gerar também esse desejo, vai ter essa dificuldade de investimento quando crescer. Então, além de você ter que ter uma casa para você viver, você pode viver de rendas, de aluguel também por temporada, que isso é um caminho sem fim. O Airbnb, Booking, etc., não tem mais como você tirar isso, sabe? Então, tem muitas maneiras de você rentabilizar em cima de um imóvel, que é isso que eu estou muito atento. Eu quero uma casa. Eu marco uma visita nessa casa, mesmo sabendo que naquele momento eu não posso pagar. Se alguém hoje acha que não pode ter um apartamento, não pode ter um carro, não pode... Marca a visita. Vai fazer um test drive. Mas haja como se tivesse dinheiro para aquilo, sabe? Porque você vai destravar algo para... Eu gostei. Agora eu quero. O que eu tenho que fazer para ter? Oferecimento Capital Concreto. Olá, pessoal. Estamos aqui no episódio Luxo Concreto, na nossa sede Capital Concreto, a incorporadora do investidor. E hoje o nosso convidado é muito especial. É uma pessoa que eu admiro e que eu tenho como a simbologia do que tudo é possível. Sempre quando eu estou numa situação que eu olho e falo, nossa, como isso é difícil, eu lembro dele em ver tantos desafios que ele enfrentou e sonhos que ele conquistou por não desistir. Olha só, existem profissionais que acompanham tendências, outros criam tendência e existem aqueles que ajudam a definir o futuro da criatividade mundial. O nosso convidado de hoje construiu uma carreira que ultrapassa fronteiras, conecta algumas das maiores marcas, artistas e premiações do planeta. Vice-presidente de talentos e influência digital da África Creative, uma das agências mais premiadas do mundo, ele faz parte de uma equipe reconhecida com mais de 63 leões de Festival de Cannes, considerado o Oscar da publicidade mundial. Sua trajetória também o levou aos bastidores da indústria do entretenimento internacional, participando de projetos com grandes nomes da música, entre eles Madonna, uma das artistas mais influentes da história, além de integrar o seleto grupo de membros ligado ao Grammy Awards, referência máxima da indústria musical. Gente, eu tenho tanta coisa aqui para falar dele, e eu quero que ele se apresente também, porque como eu admiro, eu falo assim, uau, como que é entrevistar essa pessoa aqui, né? Para uma empresária que não é podcaster. Prepare-se para uma conversa sobre criatividade, inovação, branding, influência, luxo, negócios e futuro. É uma honra receber você aqui no Luxo Concreto. Fernando Alonso. Obrigado, de verdade. Obrigado. Que honra te receber aqui. É recíproco. Eu adorei, amei a introdução. É recíproco de verdade. Porque eu também te admiro muito, eu sei o quanto você é batalhadora e o quanto conquistou as coisas. Então, é muito recíproco. Fê, obrigado. Me conta como começou a sua vida na publicidade. Antes disso, eu queria falar como eu achei lindo aqui o lugar de vocês. Eu achei obrigado. muito legal, muito bom. Que honra a vida de você com seu olhar artístico tão afinado, viu? Imagina, é muito bonito. Na verdade, eu nunca pensei em fazer publicidade, né? Eu fiz rádio, televisão e jornalismo, não fiz publicidade, nunca imaginei, nem queria, na verdade, não queria. Eu sempre quis fazer televisão. Trabalhar em televisão, eu sempre quis produzir programas. Eu sempre gostei muito de programas de auditório, né? Então, eu vim para São Paulo para fazer rádio e televisão, para trabalhar em programa de auditório. Porque eu sempre admirei muito o Silvio Santos, desde criança. Não me explique como começou, não me pergunte como começou. Não tenho família, na minha família ninguém era ligado, mas a forma dele comunicar, eu via algo
espetacular. Eu sempre falo que a diferença entre ser um grande apresentador na Globo e fora da Globo é que a Globo existe um elenco por trás que te ajuda. O Silvio, ele fazia você parar e prestar atenção na senhorinha que vinha da caravana. E isso, para mim, é a comunicação, é fazer com que as pessoas se interessem pela história de alguém que você não conhece. Então, isso, para mim, o Silvio sempre foi uma inspiração. Daí eu vim para fazer rádio e televisão, trabalhei com grandes talentos em televisão, tive a sorte de trabalhar. Trabalhei com o Gugu 4 anos, trabalhei com a Xuxa, fiz dancing com a Xuxa na Record, trabalhei com a Luciana Gimenez, também foi minha primeiro programa de auditório, que foi o Super Pop. Depois eu antes eu fiz Band, daí primeiro programa de auditório foi o Super Pop, daí eu fiz Gugu, fiz Xuxa, e daí que eu fui para a publicidade. Por que eu fui para a publicidade? A publicidade apareceu na minha vida no momento no qual os programas que eram fixos, né, na grade, os programas tradicionais começaram a acabar e começou a entrar muito a onda dos formatos. Então, formatos tipo The Voice, tipo Big Brother, que são períodos curtos, né? 3 meses, 2 meses. E daí, para mim, trabalhar 2 meses, 3 meses, para daí procurar o próximo trabalho. Falei, não consigo lidar com isso, não. Eu preciso de estabilidade para construir o meu futuro, senão como é que eu vou, né? E daí, nessa época, a Ju Leite, que é minha irmã, assim, de alma, trabalhei com ela ela entrou no final do programa do Gugu, já nos últimos 3 meses, e ela foi para a África, que é onde eu estou hoje. E ela falou, quer começar a produzir comigo projetos para Cannes, que são os filmes de publicidade, etc. E eu não entendia Cannes. Se eu estiver adiantando alguma pergunta, você me avisa. Não, aqui está ótimo. Estamos em casa, você pode me avisar. Que eu falei, quero. Porque, para mim, era Cannes... Eu não sabia o que era Cannes para publicidade. Eu sabia que era para cinema, né? Então, eu falei, eu conheço Cannes de cinema e não de publicidade. O que foi muito bom para mim de não ter o peso do que é realmente Cannes. Porque hoje eu entendo que Cannes muda a vida do publicitário, mesmo assim. E foi aí que eu fui para a agência, e eu entrei na agência com um contrato de 1 mês de freela para ser produtor. Depois renovou para mais 1 mês. Depois, com o tempo, eu virei gerente, virei diretor, virei head e vice-presidente. Num período de 6 aninhos. Foi de produtor para 1 mês a vice-presidente. Vice-presidente. Exato. Foi isso. Eu não entendo o mercado publicitário em nada. Nem quero entender. Eu ninguém vai entendo ali entender. Construir o prédio. Então, essa parte, essa premiação... Para vocês terem 63 Leões de Cannes. Como que é essa premiação? O que precisa atender para você concorrer a isso? A agência, a África tem mais de 200, 300. Eu Fernando, tenho 63. Como que isso foi? Como que isso começou para mim mesmo? Como eu falei, eu não tinha o peso do que era ganhar um leão. Então eu fui para a agência, onde que eu acho que qual foi um dos motivos que eu acho que eu me destaquei, né? Eu e a Ju viemos de televisão, então é um orçamento extremamente limitado, assim, a gente tinha que fazer milagre. Às vezes eu tinha que buscar convidado com o meu carro porque não tinha carro para buscar convidado. Então a gente foi treinado a se virar com pouco orçamento. Quando eu cheguei na agência, eu cheguei com uma cabeça muito de produzir. E não de gastar. Então, a gente tinha que fazer um filme para Cannes, a gente tinha uma ideia de um filme para Cannes, ao invés de ter aquele orçamento de publicidade, que é grande, eu tinha, às vezes, vergonha de apresentar um orçamento, porque a televisão era impensável aquele tipo de valor. Então, para eu apresentar um orçamento, eu diminuía. Quando eu chegava para aprovar, eu aprovava em 1 segundo, porque as pessoas falavam, cara, está muito barato. Então, o que eu tive comigo? Eu não vou tirar essa mentalidade, porque isso vai fazer com que eu me destaque dentro da publicidade. Sim. E foi aí que as coisas começaram a ficar grandes, assim, porque a gente fazia algo grande com valor enxuto. E muito vai, que você sabe disso, muito vai da relação também que você constrói com as pessoas, né? Porque isso não tem valor. E no primeiro ano, como eu não tinha essa noção do que Cannes representava, eu não tive esse peso, e foi o ano que eu não fui para Cannes, inclusive. Todo mundo que produziu foi, eu não fui, porque eu não tinha entendido ainda essa importância de Cannes. E eu estava num domingo com os meus amigos tomando um café no shopping, e me ligaram e falaram, Fê, você ganhou seu primeiro leão. E eu
Falei, que legal, obrigado. E eu desliguei e falei para os meus amigos ainda, ganhei, me ligaram que eu ganhei um leão. Daí eles, que legal. E a gente continuou tomando café, normal. Assim, como se nada tivesse acontecido, porque eu não tinha entendido ainda. Daí quando cheguei na segunda-feira na agência, que muita gente veio me cumprimentar, dar parabéns, falei, caramba, eu devia ter ido. Daí a partir disso, todos os anos eu vou. Mas eu continuo com essa mentalidade que eu entrei, sabe? E eu busco... Você não tinha entendido que, tipo, isso é um Oscar. É um Oscar, eu não tinha entendido, É o Oscar da publicidade, realmente. Sim. É conhecido como Oscar mesmo, A grandeza disso, e você tomando café e tudo bem. Exato, porque eu não vim de publicidade, né? Então, eu não tinha essa noção de grandeza. Para mim, o que era grande é um Emmy, né? Ganhar um Emmy, ganhar um Oscar, né? Então, eu não tinha essa noção mesmo. Mas hoje eu tenho e dou muito valor e, nossa, eu sou muito grato, porque isso mudou minha vida. Sim. Literalmente mudou minha vida. Eu sou muito grato à África também, todo mundo que me deu oportunidade, sabe? E dentro dessa sua jornada, você lida com, né, falou grandes nomes. Qual foi o maior desafio para você produzir nesse período seu de carreira? Então, quando eu fui, daí eu comecei a produzir esses projetos para Cannes e fora, porque Cannes é um período, né? E depois desse período a gente faz dia a dia, a gente faz grandes campanhas de várias marcas, Brahma, Itaú, Budweiser, Vivo, Natura, várias campanhas. Quando passou Cannes, eu comecei a ter um incômodo meu de querer fazer algo mais do que eu me aproximava da minha essência de quando eu vim para São Paulo, do que fazer algo mais publicitário. Então, eu vi a oportunidade de criar um outro departamento, que é o Africa Talents, que é o departamento, um dos setores que eu comando, e o Africa Talents, eu trouxe um pouco do que eu gostava da minha essência, que é lidar com celebridades, influenciadores, porque esse era o meu mundo em televisão, né? E eu criei o Africa Talents para justamente otimizar a contratação desses talentos para as marcas, porque eu detectei que, na época, que quando uma marca queria contratar um talento, o que eles faziam? Passava pelo atendimento. Não é expertise do atendimento de uma agência contratar. Então, o atendimento, ele ligava para pedir um orçamento para a agência de influenciadores que vinha na cabeça. Né? E uma agência de influenciadores nunca vai dizer não, é um trabalho. Só que quando chegava o valor para a agência, chegava o FII da agência, o FII da agência de influenciadores, o FII do empresário, mais o FII do artista. Então, acontecia muito de falar, cara, vocês estão contratando essa pessoa ou estão contratando a Beyoncé? Porque não está fazendo sentido esse valor. Eu falei, cara, não, vou tirar. Como eu tenho muita relação com essas pessoas, eu falei, não, tira tudo isso e eu faço essa ponte direta para economizar e ter, né, mais rentabilidade, que ao mesmo tempo aumenta o fluxo, né? Sim. E foi assim que começou meu departamento. Então, a partir disso, o departamento foi crescendo e eu fui trazendo pessoas também de televisão, porque são pessoas que têm essa mentalidade de fazer acontecer, sabe? Então, aí que começou a Africa Talents com grandes projetos. Daí eu comecei a focar muito em projetos de celebridades, influenciadores, projetos de publicidade que tinham essa relação. Criei um método de disaster check, um método de números, mais um método de proximidade para falar o que essas pessoas também queriam fazer, porque é importante também ouvir do influenciador o que ele quer, não só do nosso lado. E daí as coisas aconteceram até chegar a grandes nomes. Aí, é isso. Vocês fizeram a campanha de publicidade do centenário do Itaú. Isso. E para você chegar numa empresa, um banco tão consolidado quanto o Itaú, sim. Né? É um desafio muito grande. Qual o nome, qual a ideia, qual a estruturação, budget. Como é que vocês conseguiram chegar no nome da Madonna? O nome da Madonna é totalmente um banco com Madonna. Exato, é isso. Mas a essência do Itaú também é ser sempre à frente do seu tempo, né? Sim. Então, talvez o artista impensável para um banco seja o artista para o banco mesmo. Acho que tem que sair um pouquinho fora da caixinha. Sim. Mas é sempre unir o que os dois têm em comum, né? Então, estar à frente do tempo, Madonna, Itaú. Estar pensando em criar uma cultura, Madonna, Itaú. Então, eu sempre vou fazendo uma ligação entre a marca e o talento. Óbvio que eu fiz uma lista de pessoas, né? Porque até para a gente poder bater com o banco. E dentro dessa lista estava a Madonna. A Madonna, na época, ela estava iniciando a Celebration Tour. O que ajudou muito, porque Celebration Tour
celebração de 100 anos do Itaú. Então, tinha mais uma coisa que unia. Os dois celebrando algo. Ela celebrando a carreira, 40 anos, data fechada, e Itaú 100 anos, data fechada. Então, as coisas foram se encaixando muito. Até que a Madonna, a gente chegou realmente achando que a Madonna ia ser o melhor nome naquele momento. E daí chegou o momento de eu entrar em contato com a Madonna. E era muito sigiloso. Sim. Muito sigilo, porque não pode vazar nada. E eu imagino porque ela não fazia publicidade há quantos anos? 30 anos eu nunca que ela não tinha fazia. visto publicidade da Madonna. Ela fez muito tempo atrás, da BMW, mas muito tempo atrás. E daí chegar nesse nome e depois entrar em contato também, começam, né, os steps de dificuldade. E também não poder falar para ninguém. Porque você imagina, faz parte de um momento tão importante e estressante você dividir com a sua equipe, né? Acho que deixa um pouquinho mais leve. E eu não podia dividir, porque na agência tinham 4 pessoas que sabiam comigo. Então, eu e mais 3. E tanto que o nome Madonna a gente não falava, até por medo de vazar. Então, toda reunião, ou quando a gente queria comentar sobre o assunto perto de outras pessoas, era Verônica. Então, o nome dela virou Verônica. Então, Verônica, como é que tá a Verônica? Verônica já topou? Verônica, como é que tá? Tanto que quando a gente foi, depois que a gente gravou, isso eu acho que eu não falei para ninguém, né? Assim, publicamente. Depois que a gente gravou em Paris com ela estava no meio da Celebration Tour, daí ela falou, olha, vou te dar uma data entre um show e outro em Paris. Tá bom, vamos lá, gravar em Paris. Depois que a gente gravou, que a gente foi pro show dela no dia seguinte, o espaço que ela reservou pra gente estava escrito na cadeira Verônica, 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 Verônica. Porque ela também gostou, porque Verônica faz parte do nome dela. Então, ela tem Verônica no nome. Então, ela encheu a cadeira de Verônica, ela endereçou uma sala de Verônica pra gente, justamente para brincar um pouco. Que legal. Mas esse primeiro contato é o mais difícil, porque ele é decisivo, na verdade. Porque o gringo, ele é diferente do brasileiro quando a gente fala sobre fechar um negócio desse tamanho, você sabe. O gringo, ele não perde tempo. Sim, sim, não, e acabou. Sim. Se ele falar não adianta ficar insistindo, ele já não quer. Brasileiro não. Brasileiro, ele fala não, às vezes, charme, para ver se você vai melhorar. A negociação. Não, gringo não perde tempo. E quando você chega para fechar um talento desse tamanho para um gringo, o empresário desse talento, ele não vai se indispor. É diferente. Vou fechar uma artista brasileira. Ô, fulana, estamos lá da África, estão perguntando se você quer fazer. Você quer? Mas é certeza? Não, mas você está afim? Assim. Lá no gringo, principalmente artista americano, você tem que mandar uma carta de intenção, que o empresário ele não vai se dispor com a Madonna, algo que não é concreto. Então, você manda uma carta, já com valor, aqui é diferente, né? Aqui você fala o escopo e o artista devolve o valor. Lá não, o quanto você tem de valor. E se o artista dizer sim, você tem que pagar o cachê. Se o artista dizer sim e você desistir, ou o cliente desistir, você tem que pagar 50% de multa sobre aquele cachê. Então, é algo que você tem que ir muito com certeza do que você quer. Então, só chega nela depois de um valor alto. Então, para chegar nesse valor alto, para ela, também existe toda uma negociação. Aqui, você imagina, real, dólar, Sim. real. Existe toda uma negociação que a gente pensa com cabeça de real, eles pensam com cabeça de dólar. Sim. Então, é isso, uma das primeiras etapas. Senão eu vou me alongar e esse assunto é longo. Isso é muito importante para empresário que está olhando e ver o seguinte, também o que você consegue mostrar do investimento de trazer uma Madonna e do que isso vai transformar para a marca. Porque o que traz também de negócio para a marca é fortíssimo. Super. A Madonna para o Itaú foi um sucesso assim, que ninguém esperava isso. Um nome tão grande. E é importante para a gente, depois de um investimento tão grande como esse, porque o investimento não é só sobre a Madonna, é um investimento de Madonna, de equipe gravando fora. Gravar fora não é igual ao Brasil, que você passou uma hora... Tá tudo bem, a gente continua. Não, passou uma hora, já vem a conta imediatamente, assim, daquela hora extra. Então, existe todo um... né? E depois, o valor de investimento de mídia. Não adianta você gastar
tudo isso em produção e mais talento e depois as pessoas não verem. Então, a hora que você vai somando a conta, vira uma conta alta, bem alta. Então, como fazer com que isso não caia no esquecimento? Entra muito de estratégia e etc. Só que depois que a campanha vai para o ar, é essencial para nós, da agência, fazer um case, um vídeo case, contando para o cliente o que trouxe de repercussão e de benefício para eles. É meio que uma prestação de contas, assim. E eu lembro que na época de fazer a prestação de contas, né, digamos assim, para ficar mais simples, da Madonna, os números eram surreais, assim, de evolução, digamos, né? O número de abertura de contas, o número devido ao sucesso, porque quando você anuncia uma Madonna, as pessoas não sabem ainda se vai ter um show, ou se tiver show, que aquele cliente daquele banco vai ter mais benefícios sobre aquele show, vai ter uma pré-venda. Então, e a negociação do show foi muito em cima da hora. As pessoas acham que ela já tinha um super show agendado. Não tinha, as coisas foram acontecendo aqui no Brasil. Então, aumenta o número de contas, até pesquisa sobre... A campanha é muito focada no... Sou relevante hoje, seria daqui 100 anos, porque o banco tem 100 anos. E ela faz o texto feito para ela foi um texto que a gente retirou as frases que ela já disse na vida dela. Então, a gente juntou as frases que ela disse na vida para ficar até mais fácil de aprovação e que faça sentido com o banco. E falava muito sobre etarismo, né? E na época o número de pesquisas no Google sobre etarismo aumentaram 3.000%, assim. Até o número de pesquisas sobre o assunto, não só sobre a marca, mas sobre o assunto também dá um boom, sabe? Então é algo que é relevante para o cliente saber também. Sim. Esse processo todo criativo, você busca a fonte da onde? Porque eu não sei o que eu diria para você, se é um talento, se é um dom, se é desenvolvido. O que você considera? Porque a criatividade, isso daí, vocês vão ver aqui o trecho do vídeo, é uma coisa absurda. Então, eu acho que o problema de publicitário é achar que é muito genial, né? Às vezes, quando você vai numa premiação, parece que você está no meio de 500 Einsteins. E não é essa a realidade, porque a criatividade ela é treinada também. Assim como cantar, você tem uma técnica, assim como você fazer um esporte, você tem uma técnica, a criatividade também existe uma técnica. Qual é uma técnica que eu uso muito? Quando eu vou abrir um site de notícias, isso é uma técnica muito minha. Quando eu vou abrir um site de notícias, por exemplo, eu não vou ler a primeira página desse site apenas. Cada notícia que eu leio, eu penso, o que isso pode ter um projeto a partir disso? O que desdobra nisso? Então, é um treino que você faz. Então, quando você abre o seu Instagram, às vezes, você olha uma foto de uma pessoa e fala assim, nossa, mas o que poderia surgir disso? Então, é um treino. Criatividade é um treino. É óbvio que você tem que nascer com um pouquinho de tendência a essa criatividade, que isso se desenvolve quando a gente é criança muito, Sim. sabe? E o brasileiro é muito criativo, eu sempre falo isso. O brasileiro ele está sempre no top de premiações de criatividade, muito à frente da Europa e muito à frente dos Estados Unidos, porque a gente, desde criança, a gente aprende a ter criatividade para sobreviver mesmo. Então, tudo. Você sai da sua casa no Brasil, você tem que pensar até chegar no seu trabalho. Parei no semáforo. Você não tem um carro blindado, tem alguém atrás. Então, você treina o seu cérebro desde sempre. É horrível, é péssimo para o seu dia a dia. Mas para o seu cérebro, você cria um treino também de estar atento a tudo, o famoso jeitinho brasileiro, que tem tanto pelo lado ruim, mas tem pelo lado bom. Então, eu acho que a gente tem essa criatividade treinada desde criança, que isso ajuda a gente nessa criatividade aí. E você colocaria como, se fosse elencar 3 coisas importantes para desenvolver essa criatividade, você colocaria viagem, leitura, o que você incluiria? Viagem, leitura, mas leitura em primeiro lugar, porque eu vejo muitas pessoas muito criativas que nunca tiveram dinheiro e oportunidade para viajar, por exemplo. Então, a leitura traz isso, porque a leitura você viaja ao mesmo tempo, né? Você viaja sentado, então a leitura é muito importante.
você ter esse olhar de o que pode se desdobrar a partir de algo, mas a viagem, com certeza. A viagem, para mim, o que ela mais traz é novas referências, sabe? E, para mim, o que mais traz, de verdade, nem é referência. Eu acho que eu sempre pego bastante tempo em viagem para sentir vontade de voltar, porque quando pega pouco tempo, às vezes você fala assim, nossa, eu queria ficar mais tempo, daí dá a impressão que lá é melhor do que aqui. Então eu sempre pego bastante dias para falar, ai, não aguento mais, quero a minha casa. Então, para mim, viagem serve para isso, além de referências. Sim. Mas é muito importante você ver outras culturas, conversar com outras pessoas, ter outra visão sobre tudo. Então, viagem, com certeza, está no top 3. Isso é importante porque eu vejo hoje, e até as pessoas, elas têm uma percepção de mundo, só que elas não conseguem aplicar em ação. Então, quando você olha uma estratégia que vocês trazem numa grande propaganda, que você olha e fala, uau, hoje está acontecendo isso no Brasil, a gente vê agora na Copa do Mundo, né? Como que está sendo diferente essa Copa por conta da internet. Sim. Então, como que você entende hoje o que é o luxo para o brasileiro, né? A emoção, a venda, como que você encara isso nesse seu mercado? Para o Brasil. Para o Brasil. Tá, eu acho que Porque isso é uma marca, né? Eu acho que o Brasil, ele tem uma vontade cada vez mais de estar mais perto do luxo do que antes, eu acho. Eu acho que o luxo, ele acabou ficando mais acessível, digamos assim, a partir do momento onde você começa a ter referências no seu dia a dia sobre luxo. Porque antes o luxo era muito distante da maioria dos brasileiros. Né? Para você ter um luxo, ou você via algo em televisão aberta, que não tem muito luxo, ou você tinha que ir em lugares de luxo. Hoje, com o Instagram, com as redes sociais, esse luxo ficou mais próximo. E a partir do momento que ficou mais próximo, ele ficou mais desejado também. Porque antes era impossível. Agora, se eu vejo uma amiga minha, talvez com alguma coisa um pouquinho mais cara, por que eu também não posso ter? Então, o Brasil hoje, na minha opinião, ele vê o luxo mais acessível. Claro que eu estou falando de high luxo. Estou falando do luxo. Eu acho que o brasileiro vê o luxo hoje mais acessível e quer estar, né? Quer fazer parte desse luxo, que eu acho que é um bom momento para se vender isso também. Né? Porque eu acho que tudo na vida se vende a partir de um desejo, né? Então, você quer... Aonde que você vai se engajar muito? No desejo que eu sempre tive de fazer sucesso. No desejo que eu sempre tive de chegar talvez para um amiguinho, porque a gente é traumatizado, né? Todo mundo traumatizado, de infância. Eu quero mostrar para aquele amiguinho que falou não, que eu hoje tenho um sim. Então, isso já é um desejo, né? Então, a gente é baseado nesse desejo. E eu acho que o luxo, hoje, vem muito desse desejo também. Não, isso é um ponto importante, porque você trabalha muito forte com a imagem e como que a pessoa ela quer mostrar aquilo que ela é, porque não necessariamente o que ela está mostrando, ela é. Isso é complexo, né? É complexo. Eu acho que as pessoas... E você faz toda essa jornada também. E é importante perceber o momento de mudar, porque a inteligência artificial ela veio a partir do momento que todos nós buscávamos a perfeição. A gente queria ser perfeito. A inteligência artificial chegou. Hoje, as pessoas estão achando um pouco chato. Então, as pessoas querem de volta a imperfeição. Então, é um ciclo. Então, hoje, se tem um talento, um artista, algum empresário que mostra uma imperfeição, ele se aproxima muito do público muito rápido. Muito mais do que aquele artista que procura ou aquele empresário que procura estar perfeito, ser perfeito. Então, acho que a imperfeição, é óbvio que a imperfeição é na medida também, não é? Também você, né? Sim. Essa imperfeição na medida, hoje aproxima muito mais as pessoas, né? E também a sagacidade de saber usar coisas que usaram contra você. Eu acho que tem alguns empresários que, independente de questões políticas ou não, eles souberam usar algo que no começo foram usados para baixar, ele hoje usa a favor dele. Então, eu acho que isso é muito importante, porque daí você quebra. É tipo quando você é criança e coloca um apelido, né? E se você ligar para o apelido, ferrou. Agora, se você usar esse apelido a seu favor, acabou a graça. Então, você acaba usando isso para você. Então, eu acho que essa imperfeição hoje, ela vem muito dessas mudanças que estão vindo. E vai ficar cada vez mais assim, acho que mais... E para empresários, líderes de empresa, vocês fazem essa programação de imagem? Como que vocês trabalham com isso? Para quem está nos assistindo e fala assim, nossa, eu tenho esse interesse. O que hoje, na agência, o que nós atendemos são contas
que dentro dessas contas tem esse tipo de trabalho. A gente não tem ainda esse serviço para pessoas físicas, que é um desejo meu ter, na verdade. É um desejo meu, porque eu acho que eu vou me dar bem fazendo isso cada vez mais. Porque eu sempre digo na agência... Uma vez o presidente do Grammy me perguntou para mim, qual o seu maior talento? Eu falei, cara, nunca ninguém me perguntou isso. E daí eu falei para ele tradução. Porque o meu maior talento hoje é traduzir o que as partes querem. Então, é traduzir o que o cliente quer e traduzir o que essa pessoa, esse talento quer. Porque se eu chegar para o cliente e falar o que esse talento quer, o cliente não quer mais ele. Se eu chegar para essa pessoa e falar que o cliente quer, essa pessoa não quer mais o cliente. Então, acho que essa tradução é muito importante. É por isso que eu acho que eu vou me dar bem se tiver uma parte disso de pessoa, sabe? De poder gerir isso, essa imagem, quem sabe? Sim. Você me deu uma ideia de ter uma empresa sobre isso. Perfeito nisso, porque essa tradução, essa leitura que você faz é muito difícil. É difícil, é muito difícil, porque a dificuldade não está no elaborar, está no simples. Sim. Se você souber fazer o simples bem feito, é isso que é o difícil. Sim. Esse que é o difícil. E dentro hoje dessa... Você colocou muito sobre a IA, e eu estava agora em janeiro na NRF, a maior feira de tecnologia do mundo, e se falou muito no final disso, o quanto as pessoas estão buscando a sinestesia. Elas querem olhar o erro e o ser humano. É isso. Então, você olha e você fala, uau, e agora? Né? É utilizar a inteligência artificial para conseguir ser mais assertivo com o ser humano, mas a pessoa quer ver o humano. Você sabe que... duas coisas. Um amigo meu que tem uma inteligência artificial, que faz inteligência artificial de pessoas, né? Eu acho que isso vai acabar logo, mas tudo bem. Ele falou, cara, como é que eu aproximo mais do público para não parecer tão fake? Falei, coloca a sua inteligência artificial gaguejando, cara, errando, tipo... Isso aproxima as pessoas. Mesmo que isso vire um assunto no começo de, nossa, será que essa inteligência artificial é boa mesmo? Já é um assunto. Mas a maioria das pessoas vão ver como, cara, é mais real. É mais humanizada. Então, acho que a inteligência artificial tem que ser mais humanizada, que é difícil pra caramba, porque não tem sentimento, né? Então, quando não tem sentimento, como é que você vai humanizar? É só programando erro. Algum tipo de erro que não afete a credibilidade, mas que aproxime mais. Então, eu vejo muito como está voltando essa parte de ser mais livre, assim, ser mais... E outra coisa também, tem uma grande empresária aí, muito bem sucedida, que eu fui fazer uma reunião com ela e ela disse que não entendia muito o porquê que as pessoas não eram tão próximas do que... Mesmo ela mostrando o dia a dia dela, as pessoas não eram tão próximas ainda. E daí eu falei para ela que, na minha opinião, quando você mostra que você tem avião, que você tem carros luxuosíssimos, que você tem... Só mostrar isso não atrai. Porque as pessoas, elas não vão se ver naquilo. Agora, quando você mostra isso, tá tudo bem, porque é uma maneira de você marcar também o que você quer, o teu território. Mas quando você mostra, por exemplo, que você tem um conflito com um filho, algum conflito, ou algo que não deu certo, que você jurava que ia dar certo, não deu certo, é aí que aproxima. Porque daí, sabe o que vai acontecer? A pessoa lá em casa vai falar, tá vendo? Não adianta ter avião não, tá vendo? Tem problema igual a gente. Cara, é isso que vai aproximar. É isso, não vai aproximar, mostrar hiper mega sucedido. Tem que mostrar, porque tem que fazer uma imagem real, mas tem que fazer uma imagem, mas também tem que mostrar a imperfeição, porque senão não conecta. Não conecta. Eu atuo há muitos anos direcionada no mercado imobiliário. E muito bem isso, nossa, com certeza. E eu vejo, Fê, que é ainda um mercado muito leonino. E para branding, para posicionamento, em muitas frentes ainda atrasado para investimento disso, porque com uma área que gera tanto emprego, tanto dinheiro, né, que é a incorporação, a verba do que está ali, que é aquilo, a percepção de valor, aquilo que é e aquilo que a gente consegue demonstrar que é. Seja um imóvel, um investimento imobiliário. Você olha esse mercado imobiliário ainda como um pouco investimento de branding, de
de impacto? Pouco, e eu acho que tudo que tem relação com o dinheiro no Brasil, as pessoas têm dificuldade, né? É diferente quando você está na Europa, você cresceu na Europa ou cresceu nos Estados Unidos, que faz até parte do seu ensino aprender sobre economia, sobre investimento. Enquanto o Brasil não se conscientizar que tem que ter isso nas escolas, as pessoas tem que ser próximo das pessoas, tem que gerar também esse desejo, vai ter essa dificuldade de investimento quando crescer. Eu, por exemplo, é algo que eu tenho que melhorar na minha vida. Eu tenho que melhorar. Até por questões mesmo de futuro, né? A gente não sabe. Imagina, eu uso muito a minha cabeça para ganhar dinheiro. Mas o dia que eu não tiver mais afim, ou deu um burnout na vida, que eu não quero mais pensar em nada. Tá, e aí? Então, acho que a renda passiva é muito importante, né? É mais importante do que a renda ativa. Então, eu acho que o investimento entra nisso. E que eu estou criando cada vez mais consciência. Até questões de imóvel, porque imóvel sempre, eu ouço isso desde que minha avó estava criancinha. Pelo menos isso as pessoas têm consciência no Brasil. Se você tiver uma garantia de um imóvel, uma garantia cara, você já está meio caminho andado na sua tranquilidade. Quando você começa a aumentar isso e fazer a sua renda passiva a partir disso, você pode ter o luxo de chegar um dia e falar, não quero mais trabalhar. Agora eu quero viver disso, quero ter a minha liberdade. Sim. Então é isso que eu estou cada vez mais colocando essa educação financeira na minha vida. Eu acho que é importantíssimo. E você entende que o mercado imobiliário é um bom investimento? Com certeza. Absoluta. Porque, primeiro, as pessoas nunca vão poder deixar de ter casa. Segundo, está ficando cada vez mais, eu acho que o Brasil, principalmente o Brasil, a gente está na era do renascimento latino, né? Então, você vê hoje o mundo quer ser latino, né? Você vê com a ascensão do Bad Bunny no Super Bowl, você vê com a ascensão das músicas latinas. Hoje, a música latina está presente dentro dos programas americanos, que era impensável antigamente. Essa ascensão latina, o que vai aumentar? Vai aumentar o desejo dessas pessoas virem para cá. Então, além de você ter que ter uma casa para você viver, você pode viver de rendas de aluguel também por temporada, que isso é um caminho sem fim. O Airbnb, Booking, etc., não tem mais como você tirar isso, sabe? Então, tem muitas maneiras de você rentabilizar em cima de um imóvel, que é isso que eu estou muito atento. Que ótimo. Não, é muito bom ouvir qual é a percepção de pessoas com cenários diferentes, mercados diferentes, né? Porque isso é o que eu acredito muito, né? E é uma das áreas que mais gira dinheiro no mundo. Sim. Então, a área imobiliária, independente do momento, do que se passa no mundo, ela tem uma ascensão e é saber fazer essa leitura de cenário. E do valor também, porque às vezes você fala, tudo bem, eu tenho um mega apartamento que quem vai alugar? Aluga, porque às vezes, eu fui para Los Angeles e falei, cara, vou ver uma casa em Beverly Hills, por exemplo. Beverly Hills, gente, sim, né? Você vai falar. A casa que eu achei maravilhosa estava bucada meses e meses e meses, com aluguel diário altíssimo. Por quê? Criou-se, de novo, eu bato no desejo. Criou-se o desejo de estar em Beverly Hills. Sim. Se você está criando agora o desejo de estar nos Jardins, estar em Alphaville, estar... Sim. Quando esse movimento aumentar mais... você vai cobrar valores muito bons também. Então, você não vai depender só da renda de aluguel, a renda de vender, revender. Você pode contar com uma renda de turismo que vai aumentar. Não tem como não aumentar, vai aumentar. Ai, amei. E agora, Fê, a gente entra num quadro bem rapidinho aqui, que é para conhecer mais o nosso convidado. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer um gosto seu. Tá bom. É gosto. O que vier para você na sua cabeça. Um livro. Ai, nossa, tantos livros, né? Mas eu vou te falar, um livro que marcou muito a minha infância. Pode até parecer bobo, mas os livros da Agatha Christie me ajudaram muito com relação à criatividade. Porque a partir do momento que você tem um mistério num livro, você começa a exercitar quem matou, o porquê. Você começa a criar na sua cabeça vínculos, que isso me ajuda muito hoje, esses vínculos. Então, livros da Agatha Christie sempre foram, desde criança, uma inspiração para mim. Uma viagem mais marcante da sua vida? Nossa, a viagem mais marcante da minha vida? Com certeza foi... Nossa, já viajei bastante, mas... Sim. Que eu mais gosto
de estar é na Suíça, porque eu acho que a Suíça tem um ar quase que um The Good Place, assim. Você fala, gente, esse povo não tem problema, né? O que é o problema deles? Suíço que ele vem pra cá, ele fala, que às vezes ele é cidadão, o pai dele é de lá, eu falei, não é possível. E ele vem pra cá porque ele fala, quando eu tô entediado, eu venho pro Brasil. Mas é óbvio, gente, eles não têm problema, eu não entendo isso. Assim, óbvio que tem, mas, sim, né? Mas você chega lá, tudo funciona. Mas eu gosto muito de ir pra Suíça, mas a viagem que mais me marcou na minha vida, com certeza, foi em Paris gravar com a Madonna. Essa viagem que mais marcou. Com certeza. Um grande amor. Um grande amor são minha avó. Minha avó, com certeza. A minha avó. Olha. Que incrível. É. Quando você pensa em um grande sonho, o que vem na sua mente? Eu cheguei numa etapa na minha vida que eu comecei a incluir dentro das minhas realizações de trabalho, das minhas realizações pessoais. Para tudo fazer sentido também. Então, existe ainda um grande sonho de trazer uma grande pessoa para o Brasil, que está um pouco fora, que também é ligado a entretenimento, e fazer um grande show com essa pessoa. É isso. Quando isso for concretizado, você vai voltar aqui e a gente vai colocar esse trecho e falar, lembra aquele episódio? É isso. E a gente vai colocar o show. Pronto, já tá um compromisso público. Público, e para não falar que depois eu falei que era essa e não era, é a Britney Spears. Eu tenho um grande desejo de fazer ela voltar aqui para o Brasil. Tenho desejo. Então, para todos aí os fãs, já fica aí torcendo, porque nós vamos trazer aqui, porque isso vai acontecer. Isso. Não é fácil, mas tudo na vida não é fácil, então vamos lá. Sim. É isso. Uma coisa inegociável para você? Inegociável para mim é liberdade. É óbvio que a liberdade é uma utopia, né? A gente nunca está livre, mas eu acho que a liberdade, ter uma liberdade criativa, para mim, é inegociável. O que você mudaria no seu passado? Daria menos importância para coisas que hoje eu vejo que eram bobas e que acabaram desencadeando em travas como adulto. Então, eu acho que isso eu mudaria pequenos traumas que na época eram grandes e hoje eu vejo que eram pequenos, eu daria menos importância para aquilo. Um recado para os empresários do mercado publicitário que você vê que é importante para você, que você aplica? Para os publicitários, não esquecer a essência de ser publicitário. O publicitário é para criar e não para ser uma estrela. Senão muda de profissão, vira artista. Porque eu acho que eu, como não é o meu mercado, eu me confundo muito com isso. Porque às vezes você olha quem que é a estrela do quê, né? É um mercado diferente, né? É diferente e tá tudo bem, faz parte. Acho que todos nós temos egos. Eu tenho ego, gente, óbvio que eu tenho ego. Todo mundo tem, mas o ego não pode ser maior do que aquele desejo que você tinha de fazer essa profissão. Eu acho que tem que deixar um pouquinho para baixo. Fê, em algum momento você achou que não seria possível trazer a Madonna? É óbvio que a insegurança bate muito, com certeza, mas eu nunca achei que não fosse possível. Eu acredito muito em atração, assim, lei da atração. Acredito muito mesmo, de verdade. Por que eu te falo isso? Eu tinha 8 anos, eu estava indo para a escola com o meu pai, e daí estava tocando na rádio uma música da Madonna, que chama Beautiful Stranger, que era de um filme da época. E daí eu ouvi aquela pessoa, falei, pai, quem está cantando? Daí ele falou, ela é a maior cantora do mundo, chama Madonna. Eu falei, caramba! E aquilo, eu já virei fã naquele minuto, porque meu pai me vendeu ela bem. Sim, né? sim. Meu pai é um publicitário quase. Meu pai vendeu ela bem. E a partir daquele momento, eu virei fã dela. E eu falei, cara, um dia eu vou conhecer a Madonna. Ok, passa-se anos, eu vou fazer a minha primeira tatuagem. Minha primeira tatuagem que eu fiz na minha vida foi uma letra de uma música dela, de Human Nature, aqui no meu braço, que é Express Yourself, Don't Repress Yourself, que eu acho que eu acredito muito, que é se expresse e não se reprima, isso eu acho importante. A segunda tatuagem que eu fiz foi de um show que eu fui dela em 2012, em São Paulo, que é essa cruz, uma cruz que eu tenho no braço, que eu tirei do telão dela. Ou seja, além de eu estar atraindo desde os meus 8 anos,
eu fiz algo muito poderoso, que é marcar em mim Sim. aquilo. Então, eu sempre soube que era possível, mas não sabia como. Até que chegou o momento de se encaixar, e eu acho que a atração, a lei da atração, veio porque eu já estava aberto àquilo. Então, até, eu sempre falo muito, se você vai comprar algo, quando eu faço isso muito na minha vida pessoal, eu quero uma casa. Eu marco uma visita nessa casa, mesmo sabendo que naquele momento eu não posso pagar. Porque a partir do momento que eu chego numa casa, num apartamento, eu fazia muito isso, ou na casa que eu estou hoje, quando eu cheguei nessa casa que eu estou hoje, naquele momento não era possível, mas eu já cheguei lá e já joguei energia de que essa casa é minha, eu quero estar aqui. Então, esse movimento, na minha humilde opinião, ele abre a vibração para aquilo. E a hora que você abre a vibração para aquilo, é que nem eu disse, é uma realidade que já existe, só basta você acessar. Então, se alguém hoje acha que não pode ter um apartamento, não pode ter um carro, não pode... Visita, marca a visita. Vai fazer um test drive. Mas haja como se tivesse dinheiro para aquilo, sabe? Porque você vai abrir também uma trave de agora eu quero. Independente de energia, quem não acredita de energia, tá tudo bem. Mas você vai abrir uma trave, você vai destravar algo para... Eu gostei, agora eu quero. O que eu tenho que fazer para ter? Sabe? Então, acho que isso é importante. E para quem não acredita em energia... eu tive uma vez em Israel, no Museu de Astrologia. Legal. E fui estudar e olhar aquela questão física. Gente, se você não acredita, estuda física quântica. Batata. Porque não tem como você pegar, sintonizar, por exemplo, CNN e ir lá para a Rádio Cultura. Se você sintonizar CNN, vai para CNN. O que é isso? A não ser a física da energia de ondas... de rádio. Então, isso é a mesma coisa que você está trazendo. Eu acredito muito também. Acredito muito. Eu faço mesa quântica a cada 2 meses para deixar a vibração, não baixar a vibração. Porque a gente é bombardeado por tanta coisa. Sim. Às vezes você liga a televisão, você vê uma tragédia, já baixa a sua você já fica meio down, assim. Então, você precisa ter aquela vibração. Então, eu acredito muito nisso, de física quântica. Porque não é sobre previsão, não é sobre... um guru, é sobre energia. Então, é isso. Sim. E aquilo você já vai criando... O nosso corpo não sabe o que é verdade e o que é mentira. É o que você coloca para ele. Quando você está num ambiente desse, mostrando é possível, tudo em você vai trabalhar para que aquilo se torne possível. Então, uma ideia, uma situação, você está em movimento, você conhecer a pessoa, você se conectar, você fazer um negócio. Quando você tem acesso a isso. Né? É isso. Eu acho que a inquietação também, quando ela tem a faca de 2 gumes, né? Porque a inquietação pode te deixar muito infeliz, você nunca está satisfeito, mas a inquietação bem direcionada, ela te impulsiona, sabe? Então, acho que essa inquietação de quero o melhor, sem a cobrança de se eu não tiver, eu vou ficar mal, depressivo, é importante também para fazer girar. Ah, eu amei. Eu acredito super também. Também acredito muito. E tem a nossa pergunta de chave de ouro do episódio, que é: o que é luxo para o Fernando Alonso? Luxo para mim... Nossa, tem tantas coisas que hoje são luxo, mas eu acho que não dar tanta importância porque as pessoas pensam. Porque quando você vai fazer algum projeto... e vem alguém e coloca para baixo, você fala, você não pode esquecer que essa pessoa está se autoprojetando naquilo, ela está colocando os medos e os traumas dela sobre aquilo e não o seu. Então, dar menos importância sobre o que as pessoas pensam, eu acho que é um luxo, porque não é fácil. Hoje a gente se veste pensando no como as pessoas vão ver a gente, óbvio que é importante, mas você não pode fazer disso um peso. Aparência... carro, bem-sucedido. Eu acho que não dar tanta importância te tira um peso pessoal. Eu acho que é isso. Não, e excelente colocação. Eu acho tão incrível, porque o luxo para cada pessoa é tão único. É tão verdade. Único e foi muito rico isso. E para quem está nos assistiu até agora, olha, gente, compartilha esse episódio. Vamos deixar todas as redes sociais aqui. Como que te encontra e como que
que a pessoa que está aqui fala, poxa, eu tenho interesse de falar com o Fernando, eu tenho uma empresa, quero fazer uma comunicação melhor, uma imagem melhor, uma campanha dessa, como que faz para contactar isso você? Agora de imagem, pode me chamar, que você me deu uma ideia boa que eu acho que eu vou fazer. Empreendedora, né? Quando a pessoa é empreendedora... Sai negócio, né? Quando a pessoa é empreendedora, pronto, sentei aqui para dar uma entrevista, sair com uma empresa, né? É isso, é muito bom. E vamos fazer negócio. É muito bom, muito agradecido por isso. Instagram. Vai no meu Instagram, Fernando_D de dado, porque eu tenho o sobrenome Domingues, Alonso. Então fica da Alonso, pronto, me acha lá e pode me mandar mensagem. Sim, vamos deixar aqui também na descrição. Isso. E é um ponto importante, porque se as pessoas não sabem que você existe, você não existe. Não existe, é importante, tem que saber. Da Publicidade. Imagem. E a verdadeira imagem, né? Verdadeira imagem. É óbvio que nem tudo, não tem como ser tudo verdadeiro, senão a gente vai estar também mentindo, né? Mas tem que ser o mais verdadeiro possível. Sim. Às vezes é importante mostrar uma imagem que você ainda não chegou, mas quer chegar. Eu acho que não é nem um verdadeiro. Eu acho que é a questão do que eu quero passar, se realmente eu estou passando. É isso. Eu acho que... Porque às Exato. vezes eu estou achando que eu estou me comunicando de uma... Eu digo isso porque esses dias uma pessoa da minha equipe disse. Eu falei, não, mas eu acho isso... Eu mostro uma coisa tão simples. Ela, não, Sofia, você não mostra. Então, olha só. Eu estava achando que eu estava me comunicando de uma forma num episódio lá que eu gravei, que eu fiz... E a percepção de quem assistiu não foi a que eu achei que estava passando. Então, isso é muito difícil para quem não imagina. Eu falo assim, para mim estava claro, mas não está. Você precisa de um profissional. E ouvir isso também, e também estar aberto a mudar depois de ouvir isso também é mais importante. Por exemplo, falar sobre esse assunto mostra que você está aberta. E tem que estar aberta. Eu tenho que estar aberto e todo mundo tem que estar aberto. Então, acho que é importante essa comunicação aberta. E também saber que às vezes tem alguma coisinha que precisa ajustar. Importante. Muita coisa. A imagem ela é um ponto hoje que, se você não estiver atento a como você está se posicionando, você pode estar mostrando um valor até errado. Exato. Que não é aquilo. Um valor inferior ao que você realmente é. Sim. Exato, exatamente. Quantas pessoas e profissionais excelentes não trabalham a imagem? Exato. E perdem para pessoas que trabalham bem a imagem e nem são tudo isso. A gente vê isso o tempo inteiro. Sim, como dizia o Chacrinha, que não se comunica se trumbica, né? É isso, olha, eu tirei essa do fundo do baú. Mas é verdade. E é verdade. Mas tem que saber comunicar certo. Fernando, eu quero muito agradecer. Imagina, o prazer é meu, eu amei. Meu Deus, passou rápido demais. O nosso episódio. Eu queria que você deixasse um recado para a audiência que nos acompanhou até aqui. Obrigado por terem assistido primeiro, foi um prazer estar aqui. E tem um lema da minha vida pessoal que eu acho que é legal todo mundo pensar, que é nada é impossível. Nada é impossível. Eu acredito muito em energia, em sintonia. Está tudo aqui pairando, só basta acessar. Então, eu acho que o que era impossível antes não é impossível hoje. Até de investimento mesmo. Se você antes nunca imaginou investir, ter um imóvel, por que não? Por que não? Destrava o impossivil. Tira a crença limitante. Nada é impossível. Fê, muito, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu amei. Eu amei. Já está aqui convidado para... Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. Só de questão de imagem. Amei. Eu amei. Conta comigo. Da TV, da imagem, da publicidade, que faz história. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. E para vocês que nos acompanham até agora, curta esse vídeo, compartilhe para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Siga o Fernando. Vamos deixar tudo aqui na nossa descrição. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.